Será que o homem que está na sua vida agora é uma resposta de Deus ou apenas mais uma distração? Muitas mulheres oram por um sinal, mas ignoram quando o céu responde de forma sobrenatural. Hoje eu vou te revelar os 3 sinais definitivos de que o seu deserto acabou e ele é o escolhido. Mas cuidado, não ignore o 3º sinal, porque ele é o mais chocante e quase ninguém consegue perceber. Você está pronta para descobrir a verdade que vai mudar o seu destino? Sabe, minha irmã, muitas vezes nós confundimos amor com ansiedade. A gente conhece alguém e o coração dispara, as mãos suam e aquela euforia toma conta. O mundo chama isso de borboletas no estômago, mas no reino nós precisamos de algo muito mais profundo. O primeiro sinal sobrenatural de que Deus o escolheu é o que eu chamo de paz de alinhamento. É algo que desafia a lógica humana. Você pode estar em um momento de caos, cercada de dúvidas sobre o futuro, mas quando está com ele ou pensa na união de vocês, uma calma sobrenatural invade o seu peito. É exatamente o que está escrito em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Preste muita atenção nisso. Se o relacionamento traz confusão, se você vive em um estado de alerta constante ou se precisa pisar em ovos o tempo todo, cuidado, Deus não é autor de confusão. Quando ele coloca a mão, o sinal é revelado através de uma leveza que você nunca sentiu antes. É como se as peças do quebra-cabeça da sua vida, que antes estavam espalhadas, começassem a se encaixar sem que você precise forçar. Esse homem não chega para ser o centro da sua adoração, mas para ser o seu auxílio, caminhando na mesma direção espiritual que você. Há algo poderoso aqui, que poucas pessoas comentam. O sinal da confirmação nos sonhos e nas pequenas coincidências do dia a dia. Você já sentiu que, do nada, o nome dele surge em uma pregação ou que um versículo que você leu pela manhã parece descrever exatamente o caráter dele? Isso não é acaso, é o céu sussurrando no seu ouvido. É como se o Espírito Santo estivesse carimbando a autorização para você avançar. Esse alinhamento é o que separa um passatempo de um propósito eterno. Quando Deus escolhe, Ele prepara o seu espírito primeiro, dando a você uma segurança que ninguém consegue tirar, nem mesmo as circunstâncias difíceis. Mas não se engane, esse é apenas o começo da revelação, porque o que vem a seguir vai abrir os seus olhos para algo que você nunca imaginou observar em um homem. Se você sente que este vídeo é uma resposta direta para suas madrugadas de oração e não quer correr o risco de perder as próximas revelações que Deus preparou através da minha vida, você precisa tomar uma atitude agora. Não permita que o inimigo roube essa palavra de você. Toque no botão de se inscrever e ative o sininho, porque a partir de hoje nós vamos caminhar juntas rumo à sua vitória sentimental. Ao se inscrever, você declara que está pronta para discernir a voz de Deus e não aceita mais nada menos do que a promessa completa. Minha amada, entenda uma coisa. Quando o Senhor decide unir 2 propósitos, Ele não fala apenas no secreto do seu quarto, Ele faz o ambiente ao seu redor testemunhar a favor dessa união. O segundo sinal sobrenatural é o que chamamos de confirmação externa e portas escancaradas. Muitas vezes, nós tentamos empurrar portas que Deus já fechou, insistindo em homens que não nos pertencem. Mas quando é o escolhido, as portas não apenas se abrem, elas parecem ser retiradas dos trilhos para você passar. É um mover tão fluido que chega a ser assustador. A Bíblia nos ensina em Provérbios 11:14 que na multidão de conselheiros há segurança. Observe bem como as pessoas de Deus, aquelas que realmente têm autoridade espiritual na sua vida, reagem a Ele. Sabe aquele pastor que você respeita ou aquela amiga de oração que conhece as suas lutas?
De repente, sem que você diga nada, eles começam a notar algo diferente. Eles sentem a unção de Deus sobre o relacionamento. Se todas as pessoas que amam a Deus ao seu redor sentem um alerta ou um desconforto, pare tudo. Mas se o sinal é de Deus, o testemunho dele será de paz. É como se o Espírito Santo estivesse espalhando a notícia de que a sua estação mudou. Mas não para por aí. Esse sinal sobrenatural se manifesta no que o mundo chama de sorte, mas nós chamamos de providência. É o fato de vocês terem valores que se batem sem precisar de discussão. É a forma como os planos dele se encaixam nos seus sonhos de maneira quase milagrosa. Talvez você sempre quis morar em um lugar e ele, sem saber, já tem planos para lá. Talvez você tenha um ministério específico e ele possui justamente o dom que faltava para te auxiliar. Esse encaixe de quebra-cabeça é uma das assinaturas mais lindas do Criador. Existe uma revelação chocante aqui. Deus costuma usar até os seus inimigos ou pessoas improváveis para confirmar que Ele é o escolhido. Às vezes, uma situação difícil surge apenas para mostrar como Ele reage sob pressão, revelando um caráter de Cristo que você ainda não tinha visto. É o mover das águas. Se tudo o que acontece ao redor de vocês, desde as finanças até as amizades, começa a entrar em uma ordem que você nunca conseguiu antes, abra os seus olhos. O céu está gritando que o seu tempo de espera terminou. Deus está movendo as peças no tabuleiro da vida para que ninguém tenha dúvidas de que foi a mão dele que escreveu essa história. É um fluxo sobrenatural, onde o sim de Deus ecoa em cada área da sua vida, preparando o caminho para o que eu vou te contar agora. Porque se você achou esse sinal forte, o que vem a seguir é o que realmente separa as curiosas das escolhidas. Este é o momento em que muitas mulheres se perdem, porque esperam que o sinal de Deus venha em uma carruagem de fogo, quando, na verdade, ele costuma vir através de uma poda necessária. O terceiro sinal, e possivelmente o mais chocante de todos, é o sinal da ruptura e do silêncio rompido. Preste muita atenção. Muitas vezes, para o escolhido entrar, Deus precisa permitir que tudo ao seu redor estremeça. Sabe aquele momento em que você sente que perdeu o chão, que amizades se afastaram ou que planos que você tinha foram frustrados? Isso não é abandono, é limpeza de terreno. O sinal sobrenatural aqui é que o escolhido de Deus geralmente aparece quando você finalmente parou de procurar com os seus próprios olhos e começou a confiar nos olhos do Pai. A Bíblia diz em Isaías 43:19: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O sinal chocante é que esse homem pode não ser o tipo físico que você desenhou na sua cabeça, mas ele é exatamente o que a sua alma precisa para cumprir o propósito. Ele é o caminho no deserto. Deus é tão estratégico que ele costuma esconder o escolhido atrás de uma aparência de simplicidade ou de uma situação comum. Enquanto você buscava um príncipe encantado de comercial de TV, Deus preparava um homem com raízes profundas na palavra. O sinal é que ao lado dele, as suas feridas antigas começam a cicatrizar sem que você faça esforço. Aquela dor de relacionamentos passados, aquele trauma de ter sido rejeitada, tudo isso parece perder o peso. Por quê? Porque o escolhido traz o bálsamo de Gileade nas atitudes. Ele não te expõe, ele te protege. Ele não te diminui, ele te edifica. E aqui está o segredo que poucas revelam. O terceiro sinal se manifesta na resistência espiritual. Se você começar a perceber que o inimigo está tentando levantar calúnias ou criar situações absurdas para afastar vocês logo no início, pare e ore. O inferno não se levanta contra o que é comum, ele só se levanta contra o que tem uma ameaça ao reino das trevas.
Se a união de vocês tem o potencial de salvar almas, de restaurar famílias e de levantar um ministério, é claro que haverá oposição. Mas o sinal sobrenatural é que quanto mais tentam separar, mais Deus os une através da oração. Muitas mulheres ignoram isso porque acham que, se é de Deus, tem que ser fácil. Pelo contrário, se é de Deus, terá propósito, e onde há propósito, há batalha. O sinal de que é Ele é a disposição dele de lutar ao seu lado, de joelhos no chão. Se ele te convida para orar quando o problema aparece, em vez de fugir, minha irmã, não ignore. Você encontrou um tesouro. Deus está te mostrando que ele não é apenas um companheiro de mesa, mas um companheiro de guerra. O terceiro sinal é esse choque de realidade. O escolhido não é quem te faz flutuar, é quem te ajuda a fincar os pés na rocha, que é Cristo, para que quando a tempestade vier, a casa de vocês permaneça inabalável. Este é o ponto onde o mistério se torna revelação pessoal. O quarto sinal não está apenas nas atitudes dele, mas no que acontece dentro das camadas mais profundas do seu próprio ser. O sinal sobrenatural de que Deus o escolheu é a metamorfose do espírito. Muitas mulheres acreditam que o homem certo é aquele que as aceita como elas são, mas a verdade bíblica é mais profunda. O homem de Deus é aquele que, pelo simples fato de existir na sua vida, te inspira a ser a sua melhor versão para o reino. Observe bem o que aconteceu com você desde que ele se aproximou. Você sente uma vontade renovada de buscar ao Senhor? Suas orações se tornaram mais constantes? O sinal de que é Ele se manifesta quando o relacionamento não consome a sua identidade, mas a refina. É o que vemos em Provérbios 27:17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Se o relacionamento te afasta da igreja, se te faz comprometer seus valores ou se apaga o brilho do Espírito Santo em você, fuja. Mas, se ao lado dele você sente que o seu eu egoísta está morrendo para dar lugar a uma mulher mais virtuosa, sábia e equilibrada, esse é o carimbo do céu. Deus usa esse homem como um espelho de cura. Sabe aquelas áreas da sua vida que você mantinha escondidas, aqueles medos de infância ou inseguranças que ninguém nunca acessou? O escolhido de Deus tem uma chave sobrenatural para acessar esses lugares sem te machucar. Ele traz uma segurança tão profunda que você finalmente se sente livre para tirar as máscaras. O sinal é que você não precisa performar. Você não precisa fingir ser quem não é para ser amada. Pela primeira vez, você experimenta um reflexo do amor de Cristo, um amor que conhece todas as suas falhas e ainda assim decide ficar e te ajudar a crescer. E aqui vai uma revelação que pode chocar algumas de vocês. O sinal sobrenatural da transformação do eu muitas vezes aparece na forma de um desconforto santo. Sim, ouça bem o que a pastora Ana está te dizendo. Às vezes, Deus usa o escolhido para confrontar o seu orgulho ou a sua impaciência. Se ele é um homem de Deus, ele não vai concordar com os seus erros, ele vai te corrigir com amor. E o sinal de que ele é o escolhido é que, em vez de você sentir raiva ou rebeldia, você sente uma paz que te leva ao arrependimento e à mudança. É uma parceria de santificação. Muitas vezes, passamos anos tentando mudar homens que não querem ser mudados, gastando nossa energia em projetos que não são nossos. Quando é o escolhido, o esforço muda de direção. Você para de tentar mudá-lo e começa a permitir que Deus mude você através daquela união. Vocês se tornam um ecossistema espiritual onde a presença de um fortalece a fé do outro. Se você olha para trás e percebe que desde que ele chegou você é uma mulher mais madura, mais resiliente e mais apaixonada por Jesus, você não precisa mais de provas. Deus não apenas enviou um companheiro, ele enviou um acelerador de destino. O seu eu de ontem não caberia na promessa que Deus tem para o seu amanhã. E esse homem é parte fundamental da estrutura que Deus está usando para te levantar como uma coluna inabalável. Minha amada filha do rei, chegamos ao ponto de maior responsabilidade deste vídeo. Você recebeu as chaves, os sinais foram expostos e o seu espírito certamente está queimando agora.
Mas eu preciso te fazer uma pergunta provocativa, algo que vai fundo na alma. Você está disposta a abrir mão do homem que você desenhou para abraçar o homem que Deus esculpiu? Muitas vezes, o sinal sobrenatural está bem na nossa frente, mas a nossa teimosia em querer controlar o roteiro da nossa vida nos cega. O escolhido de Deus pode não chegar em um cavalo branco, mas ele chegará com o selo do Espírito Santo, pronto para construir com você um legado que nem o tempo e nem as crises podem apagar. Lembre-se do que diz a palavra em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se os sinais se alinharam, se a paz inundou o seu peito, se o ambiente confirmou e se você sentiu essa transformação interna, não tenha medo de dar o próximo passo. O medo é a arma que o inimigo usa para te manter estacionada no deserto. Mas você não foi chamada para o deserto, você foi chamada para a terra prometida. O seu relacionamento não deve ser apenas uma união de corpos, mas uma fusão de propósitos. A jornada até aqui pode ter sido marcada por lágrimas e decepções, mas entenda que cada não que Deus te deu no passado foi apenas a proteção dele preparando o caminho para este sim que está diante de você agora. A pastora Ana está aqui para te dizer: não se contente com migalhas quando o Senhor já preparou um banquete. Se Ele é o escolhido, Ele vai honrar o Deus que você serve. Ele vai respeitar o templo que é o seu corpo e vai zelar pelo ministério que é a sua vida. O sinal final é a constância. Ele não é alguém que vem e vai. Ele é alguém que permanece porque entende que você é a herança dele. Você está sentindo esse peso de glória? Se esta palavra encontrou morada no seu coração e se você sentiu que Deus falou diretamente com a sua situação hoje, você não pode sair daqui da mesma maneira. Há uma guerra espiritual pela sua família e pelo seu futuro, e você precisa estar conectada a uma fonte que te alimente com a verdade. Não permita que essa chama se apague. Se você ainda não fez parte da nossa família aqui no canal da Pastora Ana, esta é a sua hora. Toque no botão de se inscrever agora mesmo. Ao fazer isso, você está dizendo ao mundo espiritual que você se posiciona como uma mulher sábia, que edifica a sua casa e que não abre mão de ouvir a voz de Deus todos os dias. Ative o sininho para que as nossas próximas ministrações cheguem até você antes de qualquer distração. Inscreva-se, tome posse da sua vitória e prepare-se, porque o que Deus vai fazer na sua vida sentimental a partir de agora será testemunho para as nações. Que o Senhor te abençoe e te dê o discernimento para viver a plenitude do amor que Ele desenhou para você.